Prazer, eu me chamo Tássio Eduardo Denker. E você? Qual é seu nome? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje nós vamos falar sobre uma das coisas mais simples, naturais, comuns e que absolutamente todos nós temos: nome. Vamos falar então o que é nome, prenome, agnome, nome de família, apelido, nome artístico, tudo isso daí que envolve o simples, sei lá, chamar alguém. Eu me pergunto às vezes se as pessoas já pararam para pensar sobre a importância que o nome tem aí para a sociedade, para as outras pessoas e para a própria pessoa. Quem já foi pai ou tá para ser pai ou mãe aí, eu tenho certeza que já ficou se debatendo às vezes por horas aí tentando escolher um nome, pensando no significado, pensando às vezes em homenagear alguém e tal, mas às vezes acho que não olhou por esse outro lado de como o nome ele é importante para o Estado e também para a sociedade. Afinal de contas, não é? O nome às vezes ele pode ser algo muito além de um significado, ele pode trazer um legado ou até eventualmente um trauma. E como vocês já viram aí no título do vídeo de hoje, eu vou ter o grande prazer de receber aqui no meu humilde cantinho dois grandes youtubers, duas pessoas que eu admiro muito, o Henry Bugalho, que é filósofo e escritor, e o Dead Conscience, que é um colega jurista meu aí. Os dois têm canais aí no YouTube que eu vou deixar linkado aqui e eu duvido que alguém que conheça o meu canal não conheça o trabalho deles. São duas pessoas que eu admiro muito aqui no YouTube, tanto pelo conteúdo que eles produzem, que é um conteúdo crítico, profundo, que questiona, que traz valores, que traz reflexões, quanto pelo caráter e pela honradez dessas duas pessoas. São pessoas que eu conheço um pouco mais além aqui dos próprios vídeos do YouTube e eu posso falar que são pessoas que são fantásticas e sensacionais. Mas vamos deixar de enrolação e vamos direto pro vídeo, não é? O nome, como nós sabemos, ele nada mais é do que uma grafia, um conjunto de sinais e sons que a gente usa para designar ou para identificar uma certa pessoa. Tássio, Henry, que é o nome verdadeiro do Dead Conscience, né? Isso aí até nada demais, todo mundo sabe mais ou menos o que é um nome. Só que algumas pessoas às vezes conseguem complicar essa situação. Eu não sei se vocês se lembram do Prince, ele que foi cantor, grande cantor, compositor, multi-instrumentista lá dos anos 80 e dos anos... Acho que ele começou nos anos 70, né? Mas fez muito sucesso nos anos 80. Ele misturava lá um pouco um pop com black music e tal. Tem uma música dele que fez muito sucesso chamada Purple Rain, que é sensacional. O Prince, ele teve um desacordo lá com a Warner, que era o estúdio que tinha os direitos de gravação dele, porque a Warner havia registrado o nome, a marca Prince, para explorar em atividades de marketing e de mídia e tudo isso que envolve esse campo do showbiz. Só que o Prince não gostou muito disso, ele chegou até a falar que ele achava que aquilo transformava ele em uma mera peça de penhor, sabe? Ele achava que essa comercialização do nome dele e esses direitos que eles detinham sobre o nome dele era algo muito ofensivo. Resumindo, para infernizar o Warner, ele resolveu mudar o seu nome. E ele mudou o seu nome para um símbolo que era impronunciável. É esse símbolo aí que vocês estão vendo na tela. Dá pra ver que ele junta ali masculino, feminino e tal. Um desenho que ele encomendou com uma grafia meio parece egípcia e tal. Esse símbolo, como ele não tinha uma pronúncia, as pessoas falavam, mas pô, agora como que a gente vai poder se referir verbalmente, né, a você? E ele falou que, não, podem me chamar como o artista antes conhecido como Prince. Que loucura, né? Bom, mas pra terminar essa história do Prince aí, lá, acho que em 2000 ele encerrou o contrato dele com a Warner e voltou a usar o nome Prince como ele usou antigamente. Mas o nome é isso aí mesmo, o nome é uma marca inclusive registrada quando você nasce, seus pais ou o responsável pelo assento do registro do seu nome vai até o cartório e faz esse ato jurídico que dá um nome à pessoa. E quando nós falamos nome no direito, nós estamos nos referindo a nome completo, porque para o direito o nome é o nome completo, e o nome ele pode ser composto por prenome, sobrenome e eventualmente um agnome. Os prenomes podem ser prenomes simples, como por exemplo João, Carlos, José, Henry, ou eles podem ser compostos, como por exemplo, o meu nome é Tássio Eduardo, parece coisa de novela mexicana até, sabe? Tássio Eduardo, Carlos Roberto, aquelas coisas meio, sei lá, brega, não sei. Desculpe se você tem um nome casado igual ao meu, eu acho meu nome casado meio brega, mas fazer o quê, né? A gente se acostuma com ele. E esses nomes compostos, eles podem ser duplos, como é o meu caso, triplos, quádruplos, ou mesmo nônuplos, como é, por exemplo, o nome do nosso Dom Luiz Gastão, que hoje seria o herdeiro de direito da coroa do Império do Brasil. Note que eu disse seria se nós estivéssemos dentro de um regime monárquico com a mesma legislação ou com a continuidade daquela
Constituição lá de 1824. E além dos 9 nomes, ele também tem 3 sobrenomes. Eu vou deixar o nome dele aqui na tela para vocês verem, ó. Rapaz, é um caminhão de letra, hein? Então, além disso, como ele tem 3 sobrenomes, né, e vamos falar um pouquinho sobre o sobrenome. Os sobrenomes também podem ser sobrenomes compostos ou sobrenomes simples. Os sobrenomes também são conhecidos como nome de família ou patronímico, mas essa é uma expressão menos usada. O sobrenome ou nome de família, como a própria designação fala, ela tem a ver com a linhagem da pessoa, ela vai trazer ali a história, ou a estirpe, ou a família, né, a descendência direta de qual você tem dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, o meu nome é Denker, que é o sobrenome do meu pai, do meu avô, trisavô, tataravô, bababá, que vai lá pro ano de 1500 e pouco, até onde eu consegui rastrear, que eles vivem numa ilha lá na Alemanha, vieram de uma ilha lá da Alemanha. E aqui no Brasil, né, que tem o costume de Portugal, geralmente o último nome, ou o nome de família, ou é a conjunção do nome do pai e da mãe, né, por exemplo, o pai se chama José da Silva e a mãe se chama Maria de Oliveira. A criança vai se chamar, por exemplo, João de Oliveira da Silva, né? Geralmente é feito essa composição dos 2 nomes de família, é o mais comum, e geralmente, né, quase sempre o último nome acaba sendo o nome do pai, o nome de família do pai. Isso é um costume, não é uma coisa legal, não é instituído, é mais uma questão de costume mesmo, porque hoje a legislação brasileira ela permite que você coloque o nome da mãe ou o nome do pai, tanto faz, ou os dois, ou invertido, você tem essa ampla liberdade, mas é uma questão de costume, como é, por exemplo, também nos Estados Unidos, em vários países, a grande maioria dos países, elas trazem o costume de você colocar o nome de família seguindo a linhagem do pai. Mas será que todos os países têm esse costume meio patriarcal? Ou será que algum país no mundo, alguns países no mundo seguem, sei lá, a mesma lógica das mitocôndrias da biologia? E se você não entendeu essa, pergunta lá pro Pirula ou pro Átila o que isso significa. Henry, você, cara, que mora na Espanha, que é um país belíssimo, seja muito bem-vindo ao canal. Como que é a questão do nome aí na Espanha? Antes de tudo, muito obrigado pelo convite para participar do seu canal, Tássio. E aqui na Espanha, tradicionalmente, o que você tem é, no caso dos sobrenomes espanhóis, primeiro o nome do pai, da família do pai, e depois o sobrenome da família da mãe. Então, por exemplo, você teria aqui Joaquim Rodríguez Carral. Seria o Rodrigues, sobrenome do pai, e Carral, sobrenome da mãe. E assim como você tem no Brasil também, eventualmente o sobrenome da mãe acabaria desaparecendo. Recentemente, de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, algumas mudanças nas leis começaram a transformar essa relação do sobrenome. Então, hoje em dia, você pode optar de comum acordo entre os pais em pôr o nome do pai ou da mãe primeiro. Então você pode fazer isso agora no cartório. Só uma curiosidade aqui, bastante estranha, na verdade é algo que tem em Portugal e na Espanha também, que no caso do primeiro nome, eles têm uma lista de nomes autorizados aqui para espanhóis ou para portugueses. Em Portugal é muito menor a lista, mas aqui na Espanha eles têm um livrinho que você tem vários nomes ali que são permitidos pela lei, incluindo variações desses nomes. Quando a gente for registrar o nome do meu filho, por exemplo, que é Felipe, Phillippe, que é uma variação inglesa, no ato do registro, eles não queriam permitir que a gente fizesse isso, porque a variação que eles aceitavam lá era Felipe, na versão espanhola, ou Felipe com 2 P's, como na França. Porém, tem um artigo na lei espanhola que a regra de nome e sobrenome respeita o país de origem dos pais da criança. Então, como eu e Denise também somos brasileiros, assim a gente pôde reclamar no cartório e pedir para que entrássemos nesse artigo da lei brasileira. Portanto, a gente pode dar o nome que a gente quiser para o nosso filho. Aqui, por exemplo, você não pode inventar um nome completamente diferente, com uma ortografia desconhecida, porque eles não aceitam, se você for espanhol. Então, como eu disse, embora tradicionalmente você tenha uma ordem que é sobrenome do pai e da mãe, hoje em dia essa regra não é mais absoluta. Você pode fazer diferentes variações, você pode alterar a ordem dos sobrenomes, então é muito mais livre, justamente porque aqui na Espanha tem uma luta muito forte por igualdade de gênero, e isso se reflete também agora na lei para nomes e sobrenomes. Espero ter contribuído aqui com a minha experiência na Espanha, tá? Um grande abraço. Puxa, Henry, muito obrigado aí pela participação, cara. Fiquei muito feliz de você ter gravado comigo aqui. Pô, um orgulho imenso aí. É muito interessante essa questão aí, eu não sabia esse lance do catálogo de nomes aí, que você não pode fugir, na hora do registro você tem que seguir essa cartilha deles aí, para você ver, né, como a questão do nome ela é importante para o Estado e para a sociedade, tanto é que eles interferem até nisso na Espanha, né? Imagina se no Brasil, já ia dar um monte de ANCAP aí revoltado com essa interferência, mas enfim,
né? Às vezes essas interferências são exageradas mesmo. Mas mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço aí para você, para Denise e para o Felipe. Pois é, então, além do nome e do sobrenome, nós temos muitas pessoas que, por exemplo, possuem um agnome. E vocês sabem o que é agnome? Não? Pô, então eu vou chamar outro convidado especial aí para explicar para vocês o que é agnome. Grande Ded, meu companheiro de vídeo, aí já fizemos várias participações, várias lives juntos aí. Finalmente você veio aqui no meu canal dar o ar da graça, cara. Seja muito bem-vindo. Fala, Tássio, valeu pelo convite, irmão, e obrigado pela paciência, hein? Seguinte, excelente tema pra gente trocar ideia e automaticamente repassar a informação pra galera que, como você bem disse, nem imagina que um simples nome faz parte de um conjunto muito importante de direitos da personalidade, assim como a honra, a imagem, a privacidade, etc. Bom, sobre o agnome, que parada é essa, brother? Essa parada é um dos elementos do nome, que hoje serve basicamente para diferenciar membros de uma família com o mesmo nome. Como assim? Eu explico, jovem mancebo. No direito nós temos o famoso jurista Miguel Reale, que deu o próprio nome para o filho, mas, para não criar uma confusão jurídica, por exemplo, misturando bens ou respondendo por um processo em razão de homônimo, ele diferenciou o nome com um Júnior. Miguel Reale Júnior, que você deve ter conhecido lá no processo de impeachment da ex-presidenta Dilma. Por razões semelhantes, outros preferem colocar um filho no final. É o caso do jurista Ives Gandra Filho. E não para por aí, isso pode atravessar mais de 2 gerações. É o caso do Antônio Luiz Machado Neto, além de outras possibilidades como o Barbosa Filho sobrinho, ou aqueles numerais ordinais como Dom Pedro II, etc. Esses são exemplos de alguns agnomes, e lembrando que, atualmente, a função desse elemento do nome é evitar homônimos dentro da família. E evita-se isso para não gerar nenhum constrangimento jurídico no futuro. Aí você pode pensar, mas Ded, o nome dos pais e números de outros documentos como o CPF não evitam essas situações de confusão por causa de nomes iguais? Se você pensou isso, você tá corretíssimo, mas, infelizmente, isso não acontece sempre. Lamentavelmente, ainda hoje, nós temos pessoas presas por causa de nomes iguais. Não deveriam, acontece pouco, mas acontece. Beleza, Tássio? Eu espero de coração ter contribuído de alguma forma pro seu canal. Em breve eu volto a postar no meu. Precisando, tamo aí, cê tá ligado, é nós por nós. Valeu! Porra, Ded, pô, valeu também, cara, que massa, bicho. Pô, muito obrigado pela sua explicação. Então agora nós sabemos, né, o que é nome, sobrenome e agnome. Como eu disse, o nome é muito importante para o Estado e para a sociedade e é por isso que ele tem algumas proteções jurídicas sobre as quais nós já vamos falar. Mas não é apenas o nome que possui essa proteção jurídica. O pseudônimo, né, ou o outro nome, ou então, por exemplo, até às vezes são chamados de nomes artísticos, são outras denominações que as pessoas trazem para si mesmo que também podem ser protegidas pelo direito. Isso é muito comum também, por exemplo, para jornalistas e escritores, às vezes, que querem tecer críticas, escrever críticas, contos, crônicas aí criticando e querem preservar a sua própria intimidade, a sua liberdade, para às vezes não serem perseguidas ou não serem, de repente não perder um emprego, alguma coisa nesse sentido. Então as pessoas às vezes adotam esses pseudônimos. Machado de Assis já usou, Ded Consense, né, que é um pseudônimo também, não deixa de ser um pseudônimo que tem a mesma finalidade, né, de você se ocultar, de você preservar a sua verdadeira identidade para não sofrer perseguições. Mas como nós dissemos, né, também temos o nome artístico, que também é uma forma de pseudônimo, e aí você não está fazendo ou não está usando ele por uma questão de proteção, você está fazendo mais por uma questão mesmo artística, de beleza, de sonoridade. Algumas pessoas chegam a mudar o seu nome lá, de repente por causa de numerologia e outras coisas assim, algumas por causa da sonoridade mesmo, da beleza, como eu falei anteriormente. Por exemplo, Mirosmar José de Camargo e o Welson David de Camargo são os nomes cujos pseudônimos todo mundo conhece, Zezé de Camargo e Luciano. Outro caso também bastante conhecido é o Cenoura Bravanel
ou Silvio Santos, né? O pseudônimo dele é Silvio Santos. E aí nós temos uma série de outras pessoas famosas que também se apresentam com pseudônimos e a gente nem imagina. E essa questão da proteção jurídica, o que significa isso? Bom, basicamente o direito ele protege o seu nome de forma que, por exemplo, ninguém possa mudar o seu nome, nem mesmo você pode mudar, assim, com algumas exceções que nós vamos ver no próximo vídeo, né? Porque esse vídeo ficou um pouquinho longo, então eu vou dividir ele em dois. Então você nomes parte 1 e nomes parte 2. Além de, por exemplo, proteger o uso dele. Ninguém pode usar o seu nome sem a sua autorização, seja para finalidade artística, comercial, religiosa, enfim. O seu nome está protegido e ninguém pode usar ele sem o seu consentimento. Bom, temos também por fim a questão do apelido. O apelido também é uma forma de você designar ou chamar alguém e geralmente ele pega quando você não gosta do apelido, isso é a regra, né? É uma regra não escrita, né, da sociedade, é um direito costumeiro, é uma regra que não está escrita em nenhuma lei, mas não gostou do apelido, ele pega. E o apelido necessariamente não possui uma proteção jurídica de imediato. O que acontece com um apelido é que muitas vezes as pessoas acabam incluindo esse apelido no nome ou então fazendo deles uma marca registrada, como por exemplo é o caso do Pelé. Mas sobre essa questão do apelido no nome, nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, né? Porque o vídeo ficou um pouquinho extenso com essas duas participações especiais. E no próximo vídeo, né, vamos falar então sobre a natureza jurídica do sobrenome, vamos falar um pouco sobre essa questão da mudança, em quais hipóteses você pode mudar o nome, e eu vou trazer aí para vocês uma lista de nomes de pessoas que já alteraram o seu nome, para vocês dar uma olhada como tem gente que já sofreu com essa questão do nome, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu quero mais uma vez agradecer o Henry e o Ded por terem participado comigo. Se vocês gostaram desse vídeo aí, ó, pô, deixa o like, compartilha. Se vocês querem me acompanhar, me procurem nas redes sociais, eu tô no Twitter, tô no Facebook, tô no Medium também, que é uma rede social de escritores. Vou deixar eles todos linkados aqui no primeiro comentário fixado. E é isso aí, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.